Meu povo e minhas povas, se aproxime para mais um vídeo. Pega um café, pega um suco, um chimarrão aí, Fabinho Cunste, para quem mora no sul, né? Porque eu mandei a Cássia pegar a cerveja, a Fabinho falou que era para mandar ela pegar o chimarrão. Então pega aí, Fabinho, vamos tomar um chimarrão. E hoje a minha voz tá meio esquisita, porque eu tô fanhenta, porque eu tô com difruço, mas eu já tomei uns cachetes e já tô ficando boa. Mas não poderia deixar de vir aqui gravar um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo o replante da minha jardineira de jadeíta. Por que que eu vou fazer esse replante? Primeiro, porque ela tá plantada no substrato antigo. Tô percebendo que não tá se desenvolvendo, tá vindo alguns bracinhos aqui, ó, começando a vir alguns bracinhos. Ela quer se desenvolver, mas o negócio aqui tá difícil. Então, o que é que eu vou fazer? Comprei um vaso novo, né? Coloquei um pouco de isopor, né? Coloquei aqui uma telinha. Vou tirar toda essa jadeíta daqui. Vamos tirar junto, né? O substrato já tá ali separadinho. Tirar essas folhinhas secas daqui. Aqui tem chovido muito. 3 semanas de chuva. Também pode ser isso que esteja atrapalhando o desenvolvimento dessas meninas. Mas as raízes dela tá assim. Tá saudável, né? As rosetinhas tá bem pequena, mas tá bonita. Então é muito importante a cada tempo você fazer o replante. Eu fiz o replante dessa jardineira, vocês lembram aí, tem o quê? Uns 4 a 5 meses? E eu sempre procuro estar fazendo isso. Quando eu replanto, que a planta se desenvolve bem, maravilha. Mas quando eu percebo que ela não tá indo muito bem, aí eu procuro sempre estar replantando pra gente obter um bom resultado, né? Dela se desenvolver melhor. E tá crescendo e principalmente se multiplicando, né? Porque essa jadeíta, ela se multiplica muito rápido. E é uma das suculentas assim que, nossa, eu sou apaixonada nelas. Olha o tamanho da menininha, olha. E esse barulhinho aí de fundo, gente, é a máquina de lavar que tá lavando roupa, né? Porque aqui todo mundo tem que trabalhar. Inclusive a máquina de lavar. Então eu vou tirar todas daqui da terra, vou tirar essas folhinhas secas, fazer a limpeza. Pra gente passar ela pro vaso novo, o substrato novo, tá bem encharcado. Isso é que ela já tá aqui debaixo da cobertura, já tem 4 dias que eu tirei da chuva. Que eu tô pra fazer o replante e fico só adiando, mas agora chegou o momento, né? Não adianta ficar adiando. Então, eu vou fazer alguns vídeos de replante, né? Que às vezes eu penso que todo mundo já sabe, que não preciso de fazer esse tipo de vídeo, né? Mas tem muita gente que me pede nos comentários pra mim tá fazendo vídeo de replante, dando dica de cultivo. Então, gente, a dica é a forma que eu cultivo as minhas plantas que dá certo pra mim. Nem sempre o que vai dar certo pra mim vai dar certo pra vocês. Mas eu faço aqui da minha forma, vocês experimentam aí. E der certo também, maravilha. E antes que eu esqueça, eu preciso mandar um beijo muito especial pra uma inscrita nova que chegou aqui no canal, me procurou lá no Instagram e a gente tá conversando de vez em quando, batendo papo. Uma pessoa super bacana. E quem sabe um dia eu posso até conhecer ela pessoalmente. Então, um cheiro muito especial vai para minha amiga Amanda. Ela é uma inscrita aqui de São Bernardo do Campo. Diz que tá assistindo meus vídeos e tá adorando. Pena que ela não tem como cultivar suculenta na casa dela, porque ela mora em apartamento, né? Em apartamento tem que ser muito pouca planta e se dependendo da varanda, se ficar pro lado do sol, né? Mas as folhagens vai bem, viu, Amanda? Não desista não, coloca folhagem dentro de casa aí, jiboia, espada do São Jorge, lírio da paz. Tem muitas plantas, folhagens que fica muito bonita dentro de casa também. Então eu vou terminar de tirar aqui. Vou lavar todas essas raízes, vou plantar elas limpinhas no substrato novo e já volto com vocês. Minha gente, vou nem conto pra vocês. Por isso que é bom a gente tirar tudo da terra, né? Falei pra vocês que as raízes estavam todas saudáveis. Lavei todas as raízes. E na hora de lavar, pra minha surpresa, tá todas com nematóide. E a terra não tava deixando eu enxergar. Mas olha só, as batatinhas. Todas. Então, quando vocês verem que a planta de vocês não tá se desenvolvendo, algum problema tem. Ou é cochonilha, ou é fungo no caule, alguma coisa. No meu caso é os nematóides. Por isso que a minha jadeíta não tava se desenvolvendo. Olha só, tá vendo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu lavei todas. Aqui eu vou cortar uma por uma.
Vou passar na terra de atomácia, que fala, sei lá como é que chama. Sei que é uma terra aí que todo mundo tá usando, né? Então, e até eu que sou bobinha tô usando também. Que tá sendo muito bom para as plantas, muito benéfica. Evita cochonilha, pulgão, aquele mosquito Gnats lá. Inclusive, o combate dos nematóides. Tem que ter um pouquinho de paciência, lembrando. Minha tesourinha tá aqui, mas eu passei o álcool 70, tá, gente? Eu tinha esquecido de falar pra vocês. Então, tá aqui, ó. Cortei todas as raízes, né? Por isso que é bom a gente fazer o replante, porque a gente acaba descobrindo o que é que tem. Olha o que é que eu vou fazer. Tá cortada. Aqui venho com o vaso novo, né? Meu substrato novo. Muito bom esse substrato. Depois que eu também comecei a replantar minhas plantas nesse novo substrato, eu percebi que as plantas deu uma boa desenvolvida. Então tá sendo muito bom. Será que aqui vocês estão enxergando bem? Deixa eu tentar vir mais pra cá, pra vocês enxergar melhor. Aqui, ó. Aqui eu coloquei a terrinha, né? E a tomácia, é que eu só venho aqui, ó. Não tenho canela, vai na terra mesmo, ó. Aqui eu só encosto no substrato. Não vou regar por enquanto, tá? Vou deixar mais ou menos uma semana. Primeiro que levou chuva demais também essas plantas, né? E agora, depois que eu tirei também... Lavei todas elas para tirar o excesso do substrato velho. E agora cortei as raízes, então ela pode ficar uma semana sem rega, tranquilo. E aqui vou replantar todas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Terminei de plantar. Ó, coube todas aqui, ainda sobrou 2 mudinhas, né, ó. Vou plantar em outro vasinho. E por último, não posso esquecer de colocar a naftalina, né? Que ajuda muito na prevenção das cochonilhas de raiz, uma cochonilha que vem por cima também. Vou colocar 2 pedrinhas enterradas aqui no substrato, é suficiente. E deixo mais uma pedrinha aqui por cima também, que não faz mal nenhum para suas plantas. E aqueles mosquitinhos indesejados não encostam nas suas plantas. Então, eu poderia aqui completar com aquelas pedrinhas. Eu não vou colocar pedrinha, por quê? Porque daqui a pouco ela vai encher de bracinhos, ó, já tá vendo os bracinhos novos aqui. E ela vai simplesmente fechar esse vaso, que é essa a intenção, né? Que ela feche e fica assim, a coisa mais linda, assim, que ela fica bem rosada, né? Não vou regar durante uma semana, como eu já falei pra vocês. Vou deixar no sol, sem tomar chuva, sem tomar nada. Quando ela se enraizar, que eu vou deixar no tempo de novo, sol e chuva, tá? Por enquanto vai ficar só no sol, porque ela já tá adaptada ao sol, querendo ou não. Mas por enquanto não vai tomar chuva. E assim ficou. Era isso que eu tinha passado pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Fiquem todos com Deus, um cheiro cheiroso da Jo e até o próximo vídeo.